nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheadíssimo de notícias do Corinthians, atualizadíssimas e fiel. Neste vídeo eu vou falar a possibilidade e o status de cada um desses jogadores mencionados na capa vir jogar no Corinthians, inclusive com novas informações, inclusive as informações que o corintianeiro recebeu antes de gravar esse vídeo aqui para vocês, é que o Corinthians está próximo de fechar com 2 jogadores para esta janela, certo, fiel? Peço humildemente para você se inscreverem nesse canal, vem fazer parte da família do corintianeiro e para você deixar o seu like. Essa é a nossa parceria que temos combinado, tá? Peço por favor mesmo, deixe o seu like e eu respondo todos os comentários de vocês em contrapartida, porque eu adoro bater um papo com vocês aí, tá? Inclusive já respondi todos os comentários do primeiro vídeo de ontem, o do segundo vídeo eu vou responder junto com este vídeo. Então eu vou estar online, você já comenta que eu já aproveito e respondo o seu também. Combinado então, fiel? Então chega de enrolação, vamos falar de Corinthians. Mas antes de entrarmos no mercado da bola, quero pedir para vocês bastante atenção nesta informação que eu vou trazer para vocês, tá, fiel? Porque o Igor Coronado, ele está totalmente apto a disputar o próximo jogo do Corinthians pela Copa Sul-Americana, que acontece dia 9 contra o Nacional dentro da Neoquímica Arena, tá, fiel? Inclusive, quero trazer informações para vocês que o Igor Coronado estava surpreendendo nos treinos. Corintianeiro, foi informação que foi passada. Igor Coronado é um jogador totalmente diferente, estava surpreendendo nos treinos antes de pegar a dengue. Inclusive, ele iria entrar na partida como titular diante do Racing de Montevidéu se ele não tivesse pegado a dengue, tá, fiel? Então, a nossa maior esperança, porque é a nossa contratação mais cara, vem tendo um bom desempenho nos treinamentos junto com o treinador Antônio Oliveira, tá, fiel? Fiel, antes de, só para trazer uma ressalva para vocês, eu falei que vou sortear 2 lindas camisetas do Timão. Inclusive, eu já comprei uma camisa do Timão para vocês, tá? Linda camisa, depois vou comprar outra na cor branca, tá? Então nos ajude aí a alcançar essa marca de 30 mil inscritos. Vamos falar sobre o mercado da bola agora? Vamos trazer o que tem de mais atualizado sobre o mercado da bola do Timão. Vou trazer a possibilidade de cada um dos reforços mencionados que o Corinthians pode fechar, inclusive com destaque para 2 jogadores. Já vou começar com o primeiro destaque, que é o volante Kaique, que pertence ao Juventude. Fiel, qual é as informações novas que eu tenho referente ao Kaique? Esse é um dos jogadores que o Corinthians pretende fechar e muito nesta janela de transferências, tá, fiel? Inclusive, o Corinthians já tem conversas com o jogador, inclusive o jogador está muito empolgado em jogar no Corinthians. Porém, obviamente que há obstáculos, né, fiel? Há concorrentes. O São Paulo é um concorrente, o Vasco é um concorrente menor aí nessa briga e tem o Grêmio também, que tinha conversas adiantadas com o jogador. Porém, as informações é que o Corinthians está muito forte e pode realizar sim essa contratação. Inclusive, o jogador não revelou, mas suspeita-se que ele é corintiano, fanzaço do Ralf, tá, fiel? Inclusive, as informações, eu não gosto de ficar em cima do muro. O Kaique, fiel, ele é corintiano, ele só não admitiu, mas ele torce para o Corinthians. Corinthians é seu clube de coração. Que corintianeiro tem essa de ficar em cima do muro não, tá, fiel? Então o Corinthians aí, ele tá próximo sim de realizar esta contratação. Porém, a multa do jogador é 14 milhões de reais. Olha aí, fiel, que eu vou trazer atualizadinho para você todas as informações. 14 milhões de reais, só que o contrato dele vence em dezembro deste ano, fiel. Em outras palavras, o Juventude, se realmente o Juventude quiser negociar o jogador, e vai, porque ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça no final do ano. Daqui 2 meses ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Então, para o Juventude, que com todo respeito ao Juventude, não é um clube de grande expressão, principalmente financeira, para ele é interessante arrecadar um dinheiro sobre o volante, que é destaque do Juventude, que vai jogar a final diante do Grêmio, tá, fiel? Então é de suma importância que o Juventude venda o jogador o mais rápido possível quando acabar essa final, para o jogador não sair totalmente de graça, tá, fiel? E este é um jogador que o Corinthians pretende contratar, sim, volante de 28 anos e destaque do Campeonato Gaúcho, destaque do Juventude. Esse é um dos reforços que o Corinthians
pode contratar sim, tá, fiel? Comentem aí, porque eu quero saber a sua opinião referente ao Kaique, porque o outro jogador que o Corinthians pode fechar é o Riquelme, só que abre aspas, o Cuiabá está fazendo jogo duro, tá, fiel? Qual que é a situação atual do Riquelme, corintianeiro? Existem duas propostas na mesa, fiel, essas informações você vai pegar no canal do Corintianeiro, porque ela é exclusiva do canal do Corintianeiro. Inclusive eu tive aí o privilégio de cravar vários jogadores, trazer vários jogadores onde ninguém trazia, como o Riquelme, que foi revelado pelo Craque Neto, como o Gabigol, que eu trouxe antes e ninguém tinha trago essa informação e o jornal O Globo revelou, fora jogadores cravados antecipadamente, como o Igor Coronado, quando eu falei que ele tinha aceitado reduzir salários para jogar no Corinthians e ninguém tinha acreditado nesta informação também. O senhor Félix Torres também foi um dos jogadores que o corintianeiro cravou e o senhor Raniel. Então aqui a gente tem muita credibilidade e sabe muitas informações que passam, tá, fiel? E o Riquelme, existem duas propostas na mesa. 5 milhões na bucha, no Pix, e 3 milhões ou a escolha do Raul Gustavo ou a escolha do zagueiro Caetano. Acontece que o Cuiabá está tentando arrecadar o maior número financeiro possível, as maiores cifras, e está fazendo um jogo duro realmente com um lateral de 20 anos que pegou seleção sub-20 junto com o treinador Antônio Oliveira quando ele era técnico do Cuiabá, tá, fiel? Então o Cuiabá, as informações novas que tenho é que ele está fazendo realmente jogo duro para vender os direitos federativos do atleta. O Corinthians não quer emprestado, o Corinthians quer comprar o jogador, tá, fiel? Detalhe, porque vocês sabem que aqui o corintianeiro não fica em cima do muro, mas aí já é opinião minha. Eu mandava o Cuiabá com o Riquelme, cara, vai atrás de outro lateral, pô. Porque também a gente não pode pôr o Riquelme como a solução dos nossos maiores problemas. Porque querendo ou não, com todo respeito ao Riquelme, com todo respeito ao Antônio Oliveira, que é pedido dele, e é um bom lateral, e só está na reserva porque ele não quer ficar lá, porque ele quer vir para o Corinthians. Informação exclusiva, fiel. O Riquelme quer vir para o Corinthians, tá? Então, já que o Cuiabá está fazendo o jogo duro, fiel, vai atrás de outro lateral, cara. Não fica se humilhando atrás de Riquelme. Essa história do Riquelme já tá igual o Gabigol, já tá virando novela, já tá ficando um assunto corriqueiro, um assunto chato de ficar trazendo aqui. O Corinthians tem muitos laterais bons, fiel. Muitos laterais bons no Brasil. O Corinthians não precisa ficar aí atrás do Riquelme o tempo todo, tá? Deixa ele lá no Cuiabá, que o Cuiabá se vire por lá. E o Riquelme não é também um ouro, fiel. Não é também um jogadorzaço que o Corinthians tem que contratar de tudo, qualquer maneira, porque o Riquelme também disputa o campeonato do Mato Grosso. Não é um campeonato com um nível futebolístico alto. Então o Corinthians também não tem que se ficar humilhando pro Riquelme, mas é um jogador que o Corinthians está de cima, é o osso que o Corinthians não quer largar, em respeito ao treinador Antônio Oliveira, que foi o primeiro reforço que o treinador pediu. Então as propostas estão na mesa, se o Cuiabá aceitar, a qualquer momento ele pode se tornar jogador do Corinthians, tá, fiel? Mas entre o Riquelme e o Kaique, eu acredito hoje que o Kaique tá bem mais próximo que o Riquelme, tá? Mas comentem aí, porque eu quero saber a sua opinião, porque o próximo reforço que vamos trazer aqui, revelado no canal Corintianeiro, há uma semana atrás, que o Corinthians nunca desistiu dele, é o volante Hernani, que eu trouxe para vocês também no vídeo de ontem, que o Corinthians já tinha tudo fechado com o jogador e o Parma não o liberou. O Parma tem esse direito porque ele detém dos direitos federativos do jogador, que vai até o meio do ano de 2026. Inclusive, fiel, deixou aberto esta janela para que o Corinthians pudesse negociar com o jogador quando a temporada se encerrasse lá, já que a preferência do jogador era voltar para o Brasil e jogar no Corinthians, tá, fiel? Então, quando chegar no meio do ano, a temporada lá vai se encerrar. Por isso que a janela é aberta. A janela para transferências internacionais, ela se abre porque o mercado fecha lá, tá, fiel? Porque a temporada acaba lá. Então, o mercado vai estar aberto e o Corinthians tem grande chance de realizar esta contratação. O Parma está nessa transição da Série B para a Série A, é o primeiro colocado lá e tem grande chance aí de passar para a primeira divisão da Itália novamente. Porém, o jogador será negociado porque ele quer muito vir jogar no Brasil, tá? Volto a repetir para vocês que o Corinthians tinha tudo fechado com o jogador. E o Neto foi trazer
ontem no programa dele, uma informação que eu trouxe há uma semana atrás, para vocês verem aqui que o corintianeiro, ele não fica de brincadeira, que realmente tem muito trabalho e esforço e Deus aí no nosso coração, tá, fiel? Então, trabalhando todo dia com muito amor para trazer as maiores informações com maiores transparências para vocês possíveis. E o Hernani é um jogador, sim, que está muito próximo de se tornar jogador do Corinthians, mas esse vem pro meio do ano. Ai, corintianeiro, mas o meio do ano tá tão longe, cara, é daqui 2 meses. E o Corinthians não pode esperar a janela abrir para começar a procurar os alvos. O Corinthians já tem que definir quais jogadores cabe negociação para contratar no meio do ano, para quando a janela abrir, o Corinthians já saber quem atacar. Certo, fiel? E o Hernani é um desses, com certeza. Lucas Evangelista foi um jogador que o craque Neto trouxe, obviamente que tinha repercutido geral, o Corinthians negociava com esse jogador. Eu fui um dos primeiros a trazer que o Corinthians teria desistido do Lucas Evangelista, porque não gostou dos moldes de negociação do Red Bull Bragantino, que inclusive um desses moldes seria envolver o Gustavo Mosquito, que o Corinthians já deixou praticamente claro que o Gustavo Mosquito não será envolvido em nenhuma negociação, tá? Muito tempo se passou e o craque Neto revelou essa informação junto com o Hernani, que o Corinthians aí estaria interessado ainda na contratação do Lucas Evangelista. A gente foi apurar e realmente é verdade. O Corinthians retomou negociações para ter o jogador, tá, fiel? Mas o status dessa negociação, ela é início de tudo. Não sabemos aí os parâmetros, quais os parâmetros que o Corinthians está tentando contratar o jogador, que tem contrato até 2026. A gente não sabe se é na condição de empréstimo, ou se é na compra dos direitos federativos do atleta, ou se vai envolver jogadores. Sou muito bem claro em trazer para vocês que não temos essas informações, apenas a informação do apresentador e as informações das pessoas que trabalham que o Corinthians retomou. Mas ainda está muito cedo e não sabemos aí os parâmetros que o Corinthians está fazendo para tentar trazer o Lucas Evangelista. Mas é outro jogador que aí num dia, amanhã ou depois, com o mercado aberto, a gente pode ter uma surpresa de contratação. Certo, fiel? Comentem sobre o Lucas Evangelista, porque eu quero saber a sua opinião. Antes de eu trazer sobre o Gabigol, que é a nossa última informação do mercado da bola, inclusive tenho novas informações, quero trazer para vocês que o jogador Iago, o Wellington do São Paulo, Eric Pulga do Ceará, Eric Lamela, esses jogadores nunca foram monitorados pelo Corinthians e muito menos especulado. O Corinthians nunca sequer tentou abrir negociações com nenhum desses jogadores, tá, fiel? Podem confiar em mim, porque isso aqui não passa de uma especulação barata para ganhar visualizações. Iago, Wellington, Eric Pulga, Eric Lamela nunca interessou ao Corinthians, tá, fiel? Nenhum desses atletas, certo? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, porque agora vamos falar sobre Gabigol. Corintianeiro, pelo amor de Deus, cara, você tá trazendo sobre o Gabigol de novo, chega desse cara. Fiel, mas é a informação do jogador que o Corinthians negociou e eu tenho que trazer neste vídeo com as possibilidades de contratação do Timão, tá, fiel? Inclusive, tenho ali algumas informações para desmentir para vocês. Primeiro, o Gabigol não joga no Palmeiras. Esquece. Gabigol nunca será jogador do Palmeiras. O Abel, o treinador do Palmeiras, jamais vai aceitar o Gabigol num grupo. O Flaco Lopes está numa fase muito boa e jamais o Gabigol também vai querer ir lá para comer banco igual tá comendo no Flamengo. Ele é um jogador marrento, a gente tem que admitir, é verdade. Corintianeiro, você quer ele no Corinthians? Fiel, antes eu tava querendo muito o Gabigol no Corinthians, tanto para via de marketing, para tantas vias futebolísticas. Acho ele um baita jogador, mas hoje nem tanto. Hoje eu acho que já não faz tanta diferença, mas venhamos e convenhamos entre eu e você aqui. Você prefere o Gabigol ou o Alberto? Para você que não gosta do Gabigol, eu respeito sua opinião. Você prefere o Gabigol ou o Pedro Raul? Vamos ser sinceros aqui. Obviamente que o Gabigol ele é um jogador bem melhor que esses centroavantes. Só que a proposta para o Gabigol vir jogar no Corinthians, ela não tem luvas, ela não tem bonificações contratuais. A única coisa que tem é um salário astronômico de 2,5 milhões de reais. Essa é a única proposta na mesa para o Gabigol se ele quiser vir jogar no Corinthians. Obviamente que se distanciou depois dessa história de condenação, porque ninguém sabia disso. Inclusive o Gabigol foi condenado a 2 anos, mas a justiça entende que ele já pagou 1 ano. Não sei como, é só o Flamengo que explica essas coisas aí, que tem várias vantagens no futebol, inclusive o VAR é uma delas, né, fiel? Então a gente não sabe explicar essa situação, mas ele pagaria 1 ano, ele voltaria em abril de 2025.
A grande questão é o seguinte, o Flamengo recorreu na justiça para tentar diminuir esta sentença, tá, fiel? A gente não sabe o que vai acontecer, se o Flamengo vai ganhar ou não, isso só o tempo dirá. Mas a informação nova que eu quero trazer para vocês é que o Gabigol, ele vê o Corinthians com muito bons olhos de se tornar jogador do Corinthians, porque ele vê o Corinthians como um dos times, junto com o Flamengo, isso a gente não pode negar, de maior vitrine no futebol do Brasil. Então, se ele quer recuperar o seu futebol, esse time é o Corinthians, porque a exposição que o Corinthians dá, ela é fora de série, ela é surpreendente, tá, fiel? Se ele é bom pro clube ou se não é, é outra situação pra gente comentar. Mas o Corinthians, prestem atenção, fiel, porque eu trago informações aqui, 1, 2 semanas depois, as grandes mídias repercutem. Então eu tô tendo a sorte de trazer informações bem antecipadamente para vocês, com a maior transparência possível. O Corinthians, prestem atenção, porque quando falar de Gabigol, eu vou trazer o react desse vídeo. O Corinthians não desistiu de contratar o Gabigol, tá? Eu sei que muita gente não gosta dele, tá, fiel? Eu nem quero ver ele no Corinthians mais hoje, vou ser real para vocês, mas o Corinthians não desistiu de contratar o Gabigol, tá, fiel? Dependendo aí da situação jurídica, se ele conseguir uma redução, ou até mesmo para abril de 2025, o Corinthians não desistiu de contratar o jogador. Esquece esse negócio que ele vai pro Palmeiras, isso é mentira. Isso é totalmente mentira. E o Corinthians pode realizar a contratação dele sim, porque ele vê o Corinthians com bons olhos. Então, se não pintar nenhuma proposta da Europa, fiel, acredito aí que o Corinthians pode tentar fechar um acordo verbal com o Gabigol para ele jogar em 2025, ou se o Flamengo conseguir essa redução, porque o Flamengo ainda quer lucrar com o jogador, pode ser até mesmo antes desta data. Prestem atenção nessas informações do corintianeiro. É informação, meu irmão, não é sugestão, não é opinião própria, isso é informação, certo? Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Quero agradecer demais a sua presença. Espero ter esclarecido a possibilidade de cada jogador mencionado nesta lista. Quero agradecer imensamente aqui a sua presença. Que Deus possa abençoar cada dia mais você e sua família, tá? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!